Olá, eu sou o Rogério, esse é o Sem Tempo, contando as melhores histórias. E hoje, um relatozinho, na verdade, é um combo de relatos que contam sobre o mesmo relato. Hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre o espírito natalino. Mas não é esse espírito que vocês estão pensando não, tá? Hoje eu vou contar aqui quando 4 pessoas descobriram que conviveram com alguma coisa que não era bem desse mundo, desse plano que nós estamos, e foram descobrir só no futuro que aquilo ali era uma coisa meio recorrente na família, e vocês já vão entender. Espero que vocês tenham passado aí um Natal abençoado, uma ceia maravilhosa ao lado da família de vocês. Para aqueles amigos aqui inscritos aqui do canal que não tiveram um bom Natal, que não estão próximos das suas famílias, que não estão passando por um bom momento, eu quero deixar uma mensagem positiva aqui, que com certeza um novo ano se começa, com muita coisa para acontecer, com coisas positivas que com certeza, a qualquer momento, vão começar a acontecer na sua vida. Depois da tempestade vem sempre a calmaria. Bom, se você ainda não é inscrito, se inscreva. Estamos com uma meta ambiciosa aí para comecinho de 2025, 5.000 inscritos, e eu vou sortear um copinho exclusivo aqui do Sem Tempo, que é esse copinho lindo, que é um copinho americano, um copinho tulipa, um copinho lagoinha, como muitas pessoas conhecem, que é esse clássico copo brasileiro, que aqui no caso eu tô com refrigerante, mas é bom para café, é bom para refrigerante, é bom para tudo, e esse é exclusivo do Sem Tempo. Eu vou sortear um copinho e uma camiseta exclusiva, com uma estampa exclusiva para essa pessoa que vai ganhar aí quando completar os 5.000 inscritos. E para não ficar de fora desse sorteio, se inscreva, todo mundo que tiver aí nos 5.000 inscritos vai participar. Eu vou entrar aqui nos inscritos do canal, vou pegar o nome de todo mundo, vou fazer um sorteio, aí eu coloco lá pelo Instagram, inclusive @semtempo.canal, para você acompanhar todo o sorteio, para acompanhar as novidades. Tá meio parado, mas assim 2025 promete. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, e você que já faz parte aí da família Sem Tempo, muito obrigado. Deixa eu ver por qual história eu começo, porque isso aqui eu escutei de 2 pessoas diferentes e é bem legal para vocês entenderem, porque eu tenho certeza que o mesmo sentimento que eu tive foi o sentimento que eles tiveram, ainda, claro, elevado a sei lá quanto de potência. Eu trabalhei com 2 irmãos, e eu trabalhei, e engraçado que foram em empresas diferentes, tá? Em momentos diferentes. Então eu trabalhei com um irmão mais novo e trabalhei com um irmão mais velho. Me tornei amigo dos dois, já conheci os dois, enfim. Já tinha um contato com a família deles ali, então começa por aí a história. E eu escutei essa história dos dois. O que eles me contaram é o seguinte, eu acho que eu vou começar pelo Gustavo, que é o que contou com mais detalhes e foi, na verdade ele foi o segundo a contar, não foi nem o primeiro. O que o Gustavo falou. Assim como o relato de Natal que eu contei aqui pra vocês também, que foi... aquela típica história natalina que a família se reúne num sítio e tudo mais. Essa história também é basicamente isso. A família deles tinha o costume de se reunir numa chácara que, assim, é mais estruturado, sabe? Não é igual o relato que eu contei aqui, se você não escutou o relato que o Saci salvou o Natal da família, onde eles moravam de uma maneira mais isolada. Então, esse, no caso, eles moravam em uma chácara. A família tinha essa chácara, e essa chácara ali pertenceu a um dos tios mais velhos ali, alguma coisa assim, não sei se era tio dos meus conhecidos, dos meus amigos, ou era tio do pai deles, alguma coisa assim, ou da mãe, algo do tipo. E essa chácara se tornou uma chácara de família, uma chácara de final de semana, que ocasionalmente eles até alugavam para eventos, coisas do tipo, e tá na família deles até hoje. E o que acontece? Nessa chácara, antes dela passar por uma reforma muito grande, que foi uma reforma que os pais deles fizeram quando eles já eram mais velhos e tudo mais, essa chácara ela tinha uma casinha do caseiro, ela tinha uma casa principal, que era uma casa mais antiga, que hoje já não existe mais nada disso e tal, porque eles fizeram uma coisa mais linda do mundo. E essa chácara, ela fica dentro de um condomínio que era uma fazenda muito grande e tal, essas coisas assim, fica de interior, sabe? Era uma fazenda gigante que em algum momento ali a família se desfez dela e ela caiu ali pra galera, e a galera montou um condomínio de chácaras lá dentro. Região serrana, tudo muito bonito. E no começo a família comprou, se beneficiou de comprar a parte do terreno que tinha as casas, a casa tanto do caseiro quanto essa casa principal. A família sempre se reunia lá no Natal, em outras datas e tudo mais. O que o Gustavo falou é que quando ele era bem novinho e a família se reunia lá, ele passou por 2 situações bem curiosas. Tipo, uma das vezes as crianças estavam brincando até tarde no dia de ceia de Natal, e eles estavam brincando ali de esconde-esconde, e ele foi se esconder nessa casa do caseiro, que nesse momento ali, ela estava meio que sendo usada como depósito, sabe? As coisas da família que eles não utilizavam e as coisas ali que eram utilizadas na manutenção da chácara
estavam todas dentro dessa casa de caseiro. Então tava tudo ali. E aí, brincando ali com os primos, com o irmão e com outras crianças, correu ali e se escondeu ali. E assim, o tempo foi passando, ele não foi encontrado logo de cara, as crianças iam brincando e tal. Em um determinado momento ele se distraiu e ele começou, distração total ali, ou contemplar ali a casinha ali. E aí nessa ele olhou para o canto da casa e ele viu um homem todo vestido de branco, parado, olhando assim para o horizonte. Ele falou que ele gelou na hora, ele se sentiu assim meio estranho, incomodado. Esse homem não estava olhando para ele. Aí ele ficou durante um tempo assim, tentando entender o que ele ia fazer. Era uma criança ali com seus 6, 7 anos. Até que ele começou a ser tomado pelo medo e saiu dali. Aí se entregou à posição no esconde-esconde ali. Foi a primeira situação que aconteceu com ele. Só que ele não contou para ninguém. Ele ficou com medo das outras crianças zoarem e tudo mais. E ele falou que naquele momento, na cabeça dele, ele falou, não vou falar nada pra ninguém. E beleza. E aí continuou brincando e tal. Em outra situação, em outro momento, em outro ano, e coisa do tipo, e aí era uma situação que eu não sei se era Natal ou era outra festividade que a família estava reunida nessa chácara. Ele estava com a família, todos estavam jantando, e aí ele já era uma criança um pouco mais velha, assim, com seus 9 anos, mais ou menos. E ele sentiu vontade de ir no banheiro, levantou da mesa e foi. Só que ele falou que a casa era uma casa bem comprida, aonde de um lado da casa ficava a sala com a copa, né, onde ficava a sala de jantar ali com a mesa grandona. Na parte de trás ficava uma cozinha, um quartinho e uma mini lavanderia, uma coisa do tipo. E os quartos ficavam do outro lado e o banheiro também ficava do outro lado. Então ele atravessou ali, foi em sentido aos quartos, e quando ele entrou no corredor principal da casa, na janela que dava pro lado de fora da casa, ele viu de novo um homem de branco passando por ali. E aí ele ficou naquela sensação de quem que era? Porque o pai, a mãe, o irmão, os tios, os primos estavam todos ali na mesa do lado de dentro. O avôzinho dele era bem velhinho, não andava daquela maneira e também estava na sala quando ele passou ali assistindo a TV. E não tinha mais ninguém na chácara. Naquele dia ele se sentiu mais incomodado no sentido de, será que é alguém de fora? Porque era um condomínio muito tranquilo, coisa do tipo, não acostumava acontecer nada por ali, mas ele ficou preocupado. Então ele foi no banheiro, ele voltou e ele contou pro pai dele, eu acho que eu vi um homem lá do lado de fora e tal. E aí deu uma preocupação na galera ali, o pai e o tio levantaram, foram olhar lá pro lado de fora, o resto da galera ali foi fechar as janelas do quarto e tudo mais, ninguém viu nada. Essas foram as experiências do Gustavo. Agora eu vou para as do Rafael. O Rafael me contou, e aí depois tem a conclusão, tá? Onde eu amarro tudo. Rafael contou que tinha uma das coisas que ele gostava muito nesse condomínio, que é que esse condomínio ele tinha um açude, onde eles iam pescar lá de vez em quando. Depois ficou proibido e tal, porque o condomínio não conseguia garantir a segurança das pessoas por ali, e as crianças iam aprontar lá. Mas ele falou que ele sempre ia lá, ia ele, às vezes com o pai dele, com o tio dele, até com o avôzinho dele, e enfim. E ele gostava muito de pescar, e às vezes ele perdia um pouco da noção da hora lá na beira do açude. E uma dessas vezes, que era Natal, e estava todo mundo lá, estava ele, mais 2 priminhos pescando. Por alguns motivos, os primos enfesaram de ficar ali na beira do açude e decidiram voltar para casa. E ele falou, vou ficar mais um pouco, vou ficar sozinho. Aí os primos levantaram, pegaram as coisas ali, pegaram tudo que estava na mão, e ele ficou coisa de 10, 15 minutos sozinho. Só que assim, foram 10, 15 minutos que marcaram a vida dele, porque já estava assim, comecinho da noite, aquela coisa assim, barulho de mata, ele lá pescando, tranquilo, quando ele olhou para o outro lado do açude, que não era um açude nem tão grande, e ele viu um homem parado também olhando para o outro lado, assim, um homem todo de branco. E aí aquilo deu uma sensação estranha nele, mas tudo bem, quem que é esse homem? Aí ele ficou um tempo olhando, vendo se o homem ia interagir com ele ou coisa do tipo, mas o homem ficou o tempo todo parado, olhando para o horizonte. Aí ele pegou as coisas dele e foi para casa, mas assim, como era uma área pública do condomínio, ele falou, não tem por que eu contar para os meus pais, não tem por que eu contar para ninguém, porque
Pode ser qualquer outra pessoa do condomínio, porque aquele momento passou por ali, ficou distraído e nem viu que eu estava lá. Beleza. Depois passou mais um tempo, nesse mesmo Natal, sabe? Teve a ceia, tudo mais, as crianças abriram os presentes. Ele lembra que ele ganhou um desses tratorzinhos articulados, assim, sabe? Essas retroescavadeiras, assim, que as crianças conseguem mexer. E ele foi do lado de fora da casa brincar com esse tratorzinho, de carregar a terra. E ele falou que estava ali brincando de pega a terra, põe a terra para um lado, pega a terra, põe a terra para um lado. E ele olhou para a porteira da chácara e o homem estava lá, parado. Quando ele olhou, o homem estava ali, paradinho, e aí ficou um tempinho, e depois o homem andou pro horizonte. E aí ele falou, meu Deus, será que esse homem tá me seguindo e tal? Ficou com um cagaço, comentou com um dos priminhos dele que estava por ali, se ele tinha visto. O priminho falou, não viu ninguém e tal, e beleza. Depois ele falou que ele chegou a comentar com o vô dele, e o vô dele falou que provavelmente era o caseiro do condomínio, que estava passando ali, olhando se estava tudo bem, e parou, deu uma olhadinha na portaria e foi para lá. Só que assim, muito caracterizado assim de maneira estranha, né? Um homem todo de branco parado ali. Bom, esses foram os relatos dos meus amigos, das pessoas com quem eu conheci e tudo mais. Passou-se muito tempo, a família cresceu, daí eles não eram mais as crianças, eles tinham filhos crianças e tudo mais. Os primos ainda se reuniam ocasionalmente ali. Ele já não tinha mais o vozinho, já não tinha mais a mãe dele, só o pai. E aí os tios, alguns também de vez em quando apareciam por lá. E num desses jantares de Natal, tava a galera lá, e a galera comentando o que ia fazer com a chácara. Porque eles estavam decidindo ali, como era uma coisa da família, eles estavam decidindo, vai fazer uma piscina, não vai fazer uma piscina, vai derrubar essa casa, não vai derrubar essa casa. Quando uma das primas dele falou para eles, eu gostaria muito de derrubar a casa do caseiro e fazer alguma coisa lá, fazer um pomar, fazer alguma coisa assim, e se for para fazer uma oficina, alguma coisa do tipo, fazer em outro lugar. Aí o pessoal falou, por que você tá com essa cisma aí com a casa do caseiro? Porque quando eu era criança eu vi um homem de branco lá, e eu comentei umas 2, 3 vezes com os meus pais, eles não acreditam, e desde então eu tenho medo daquela bendita casa. Aí eles falaram, você viu um homem de branco lá? Vi 2 vezes. Uma vez a gente foi dormir lá, porque estava tudo ocupado aqui dentro, colocou a ideia de louco do meu pai, né? O tio do Rafael e do Gustavo. Colocou um colchão lá dentro e a gente foi dormir lá. Não dormi, porque o tempo todo eu vi um homem de branco parado na janela. Aí eles, né? Aí o Gustavo e o Rafael já colocaram a mão na cabeça assim, porra, será que é o mesmo homem? E aí vem a quarta história, que um outro primo deles, um primo mais velho, ele falou que já era um primo com alguns anos de diferença, se eles na época tinham 9, 10 anos, esse primo deles já era adolescente, tinha 15 anos. E a história desse primo é mais tensa ainda do que a dos outros. Porque ele falou, sabe o que acontece? Uma vez, e era Natal, eu estava fazendo trilha, aí desse matinho aqui, fui até a borda lá do açude e eu estava fazendo o caminho de ir por dentro da mata e voltar pela estrada para sair na porteira. E no meio do caminho eu olhei para trás, tinha um homem de branco me seguindo. E aí ele falou que foi um dos piores dias, que ele teve uma sensação terrível que alguma coisa ia acontecer com ele. Só que aí ele voltou rapidão para casa, contou para a mãe dele, né, pra tia dos meus amigos lá, e contou para, acho que para mais um outro tio ou coisa do tipo. Eles falaram, não, se tá de branco tudo bem, não vai fazer mal nenhum, provavelmente é alguma coisa que ficou aqui da época que isso aqui era uma fazenda e tudo mais. Então foram 4 pessoas que tiveram experiências parecidas com talvez o mesmo homem de branco. E aí ficou essa brincadeira de todo Natal que eles iam para a chácara, eles iam encontrar com o espírito natalino. Depois de um bom tempo, que aí eu já conhecia a família deles, conhecia até o lugar e tudo mais, o Gustavo falou que quando eles derrubaram a casa do caseiro, mudaram a casa ali, deixaram tudo como é hoje, mais bonito, mais moderno, mais ajeitado, uma das pessoas que faz a manutenção do condomínio há muito tempo, desde que existe o condomínio ali, desde a época do avô, dos pais deles, comentou, muitas das pessoas aqui do condomínio não gostavam de passar aqui pela frente da casa de vocês por causa dessa casinha do caseiro, que elas tinham uma sensação muito ruim, contavam lenda aí de fantasma aí que ficava parado na porteira e tudo mais, e aí vocês derrubaram a casinha, agora essa rua está sendo até mais utilizada.
Aí o Gustavo falou pra ele, mas pô, que é isso? O que você acha que era? Ele falou, olha, provavelmente alguém que trabalhou aqui na época da fazenda, seja da família da fazenda ou algo do tipo, que ficou preso nesse lugar e ficou por aí. Ou então algum tipo de entidade, algum tipo de ser, alguma coisa espiritual que a gente nunca vai saber dizer. Esse é o relatinho de hoje do espírito natalino que acompanhou a família aí de uns conhecidos meus. Como eu falei, se inscreva para concorrer ao sorteio do copo da camiseta exclusiva aqui do Sem Tempo. Comenta lá o que você está achando do canal, comenta lá como estão as coisas por aí, sugestões e tudo mais. Curte esse vídeo, compartilha esse vídeo, me ajuda a chegar nos 5 mil inscritos. Tamo junto. Vou fazer um convite extra para vocês. Dá um pulinho lá no meu podcast que eu tenho com os meus amigos. Hoje nós lançamos um vídeo que vai estar na descrição aqui para vocês, que foram as nossas maiores decepções de filmes de terror no ano agora de 2024. Lista polêmica, tenho certeza que pessoas ficarão incomodadas. Mas é isso. Também se inscreva lá no A Hora do Pesadelo. Tamo junto. Até a próxima.